Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus estejam e permaneça conosco nessa noite. Sim, sim. Primeiramente, o nosso profundo agradecimento a Deus pelas nossas existências, por tantas benesses que nos são concedidas e que às vezes pelo corre-corre, né, das nossos afazeres, das nossas questões, nós esquecemos de agradecer o quanto somos agraciados pelo nosso Criador. O simples fato de aqui estarmos já significa que caminhamos pelas nossas próprias pernas, que apesar desta ou aquela dificuldade, desta ou daquela enfermidade, ainda conseguimos, né, trilhar a nossa vida, a nossa existência, de maneira que nós desejamos. Quando olhamos tantos que não podem, estão impedidos, né, alguns hospitalizados, outros, né, passando por dificuldades muito maiores. Assim, gratidão a Deus, gratidão a Jesus, companheiro de todas as horas, médico de nossas almas, aquele que está de braços abertos sempre a nos receber. Basta que dirijamos a Ele o desejo sincero de estabelecer conexão e Ele está lá. Então, gratidão ao Mestre querido, gratidão à casa pelo convite, pela oportunidade que concede a mim e a todos nós, porque aqui podemos, por alguns instantes, refletir um pouquinho sobre nós mesmos, refletir sobre o Evangelho de Jesus, sobre os caminhos da nossa vida encarnada. E por último, e desde já, o nosso agradecimento a todos vocês pela paciência e pela caridade em nos ouvir. Antes de começarmos a nossa conversa de hoje, eu já fiquei feliz, né, porque a partir das 18h30, né, começa o grupo de jovens. Melhorou? 18h30, e foi falado que a partir dos 16 anos, né? Eles não falaram qual é o limite de idade. Não tem? Então eu, como jovem, já estou inscrito. Próxima vez vou chegar às 18h30 para participar do grupo de jovens. E vamos cobrar. Jovens todos nós somos, né? Jovens em espírito. Mas vou vir 18h30 a próxima vez, se for convidado, né, para voltar nessa casa. Já está convidado, então. Obrigado. Estaremos lá com vocês. Não vai ser convidado, já está convidado. O tema que trazemos às reflexões de hoje intitula-se Causas das Aflições. Tá bom o som aí atrás? Tá? E falar de aflição é um tanto quanto desafiador, né? Porque falar de dores, das nossas problemáticas, né? De tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa vida encarnada, é um tanto quanto difícil. Até mesmo porque, muitas vezes, para nós espíritas, e talvez alguns de nós aqui já tenhamos ouvido, de que espírita gosta de sofrer. Alguém já ouviu essa expressão? Que espírita gosta de sofrer? O que é uma grande mentira, né? Alguém aqui gosta de sofrer? Eu não. O que nós vamos entender e compreender a partir do Espiritismo, né, a partir da codificação, é que por que nós sofremos? E alguns caminhos que nós trilhamos pelo exercício do nosso livre-arbítrio que levam a algumas aflições. E aí isso leva ao espírita a possibilidade de compreender melhor essas aflições e assim lidar melhor com elas. Claro que no discurso, na teoria, é muito fácil. Quando a dor bate à nossa porta, muitas vezes nós acabamos nos desequilibrando. Mas estamos aqui justamente no sentido de
buscar maiores informações para fortalecer essa nossa crença. E a partir desse fortalecimento, buscarmos melhores condições, né, de lidarmos com essas questões. E quando a gente pensa em aflição, me vem à mente uma fala do nosso venerando Raul José Teixeira, numa palestra que ele fala por que sofremos, e ele começa dizendo que quando a gente pensa em Jesus, né, e Jesus nos diz que no mundo tereis aflições. E na fala de Raul, até parece uma expressão agorenta do Cristo. Parece que ele está vaticinando, que ele já está asseverando que, ó, não tem alternativa. Teremos aflições. E aí corrobora com outra passagem que Jesus nos diz que bem-aventurados, felizes, os que sofrem, os aflitos, porque serão consolados. O que daria, né, para termos uma primeira análise, fazendo uma interpretação muito literal do texto, de que para eu ser consolado, para eu receber o consolo, necessário que eu vivencie a aflição. E aí vem a doutrina espírita nos esclarecendo, elucidando uma série de questões acerca das aflições. Para entender essas questões das aflições, é importante que a gente, buscando no Espiritismo, né, lá no Livro dos Espíritos, quando ele vem trazer as questões das leis morais, né, a gente entender livre-arbítrio, a gente entender que cada um de nós, né, tem sim o poder de tomar as decisões e de decidir que caminhos nós vamos seguir. A cada um de nós é dado o direito de exercer esse direito, né, de pensar, o direito de decidir. Algumas vezes nós podemos até nos deparar com algumas circunstâncias ou situações onde esse entendimento passa por algumas dúvidas. Será que aquele ser que renasce, por exemplo, numa comunidade carente, onde o seu pai e a sua mãe estão vinculados ao mundo do crime, ao mundo da drogadição, esta criança vai conviver com esta realidade, ela vai crescer nesta realidade. Muito provavelmente Kardec fala sobre isso no Livro dos Espíritos, quando ele diz que o meio é determinante na formação e na constituição do indivíduo. Muito provável de que este ser, né, em função da influência, ele venha a seguir os mesmos caminhos dos pais. Mas os Espíritos vêm nos dizendo que mesmo nessas circunstâncias, ele tem o direito, ele tem a liberdade de decidir e de pensar. E se a gente quiser sair deste cenário para vir para um cenário antes da encarnação, nós vamos encontrar mais uma vez o exercício do livre-arbítrio. Porque na grande maioria das vezes, na grande maioria dos casos, nós definimos o nosso processo reencarnatório. Nós participamos do nosso processo reencarnatório. E aí nós vamos escolher passar por determinadas provas, por determinadas experiências. Nós vamos escolher renascer, né, em uma circunstância que seja mais adequada, que seja mais apropriada às nossas necessidades, ou aquilo que nós entendemos, né, ou que nós percebemos quando estamos libertos do corpo, que é o melhor para a nossa caminhada evolutiva. Algumas vezes os nossos mentores olham para nós e falam, mas tem certeza? Será que não é melhor aliviar um pouquinho? Muito bem retratada, né, nas obras de André Luiz, quando ele vem nos trazer essa questão da vida no mundo espiritual. Será que não é melhor a gente pegar um pouquinho mais leve? E aí nós lá, não. Eu quero renascer nesta circunstância. Desta vez eu não vou falir. Desta vez vai dar certo. Bem retratado no livro Os Mensageiros de André Luiz, quando a gente tem ali vários relatos, né, de espíritos que retornam ao plano terreno com a incumbência da mediunidade e que faliram. Os relatos são maravilhosos, são inspiradores no sentido de ver, né,
como nós podemos nos perder facilmente dentro das paixões enquanto aqui encarnados. Mas fato é de que sim, temos a liberdade de pensar, temos a liberdade de agir. E isso é extremamente importante para nós entendermos as nossas aflições. Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que por sinal é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos oferecer uma série de reflexões acerca dessas aflições. E ele nos diz que de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então Kardec está nos dizendo de que quando nós formos fazer uma avaliação das nossas aflições, nós vamos, se a gente for remontar, se a gente for voltar à origem, nós vamos encontrar duas causas. A primeira, nas vidas pretéritas, e aquela preferida por nós espíritas para justificar uma série de questões que acontecem na nossa vida. Numa relação difícil lá com a esposa, falei, eu devo ter aprontado um monte para ter que recebê-la de novo do meu lado, não é possível. Eu devo ter salgado a Santa Ceia para ter que passar tudo que eu passo. Então nós espíritas temos, diante de uma dificuldade, este hábito, né, de sempre vincular um problema, uma dificuldade ao passado, a uma encarnação do pretérito. E Kardec nos deixa muito claro de que estas aflições vinculadas ao passado são mais fáceis de nós fazermos uma análise, uma interpretação. E ele vai dar diversos exemplos, como a morte prematura, né, de uma criança, que é, né, uma aflição para os pais. A separação pela morte biológica do corpo é uma aflição para os pais. E isso sim, porque aquela criança nada fez, né, para que possa desencarnar aos 2 anos, 3, 4, 5. Alguns outros casos onde o ser retorna com uma doença degenerativa, com uma deficiência, né, com algum distúrbio. Hoje é muito comum, muitas síndromes, né, são acompanhadas, acometidas de diversos seres que retornam ao plano terreno. Essas aflições, né, essas problemáticas, elas têm uma relação com o pretérito. E são mais fáceis de nós identificarmos. Mas ele coloca, né, o outro ponto que é, se não é do passado, é da vida atual. E aí tem uma obra, assistente de palco, cadê para me lembrar a obra? Não está aí, presente, chama ela te ajudou, ela tem que me ajudar também, né? Atendimento espiritual pelo passe, se não me engano, é publicado pela Federação Espírita Brasileira. Isso. No seu prefácio, tem o autor, ele vai discorrer alguns aspectos relacionados com a aflição, e ali ele menciona que assim, não vamos nos ater a percentual, porque é só um número para dar uma noção, né, para a gente poder avaliar. Mas ele comenta que em torno de 80, 85, 90% das aflições de que nós vivenciamos tem origem nessa existência. Quanto por cento? 80, 85, 90% das aflições têm origem nessa existência. Isso significa dizer que nós somos os agentes principais das aflições que vivenciamos enquanto aqui estamos encarnados. Isso é muito forte, gente. É muito forte. E Kardec vai falar sobre isso, porque as aflições das causas anteriores não serão objetos da nossa conversa de hoje. A gente vai se ater às aflições atuais, né? Porque essas
compete a nós, ou ainda é possível que nós possamos repensar, mudar de atitude, mudar de comportamento. Como nos diz Jesus quando ele curava, ele dizia assim: estás curado, ide e não pecais. Ide e muda o teu comportamento. Ide e não continue fazendo as mesmas coisas, porque senão o problema vai voltar. Esse era o recado de Jesus quando ele dizia: ide e não pecais. Era esse convite de transformação. E aí Kardec nos sugere, com relação às causas atuais, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que as suportam. Continua Kardec dizendo: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e da sua ambição? Somos imprevidentes? Vamos pegar um exemplo na questão de sermos imprevidentes, os nossos cuidados, o nosso trato com a água. Porque nós vivemos numa cidade, vivemos num estado onde nós não temos problemas de falta de água. São muito raros os problemas ao longo da história de Curitiba que nós tivemos, né, períodos aí de uma estiagem muito grande e que levaram aí um certo cuidado, a um certo racionamento de água. Então a água é abundante. Como ela é abundante, né, como será que é a nossa relação com essa água? O nosso banho, aqueles banhos gostosos, né, de 30 minutos, 40, de ficar lá embaixo. Quando nós lavamos lá a louça na pia, e eu lavo a louça, tá? Eu adoro cozinhar, e na minha casa boa parte das refeições, quando eu estou em casa, sou eu que cozinho, daí eu lavo a louça. Na hora que nós vamos lavar a calçada, que nós vamos usar o uso da água de maneira geral, qual é a relação que nós estabelecemos com a água? E essa imprevidência, o que Kardec está colocando aqui, sugerindo para nós, é justamente de nós passarmos a observar os recursos que nos são oferecidos para exercer sobre esses recursos um uso prudente, consciente. Obrigado. Consciente. O meu filho ela falou da idade, né? Meu filho de 27 anos, né? Eu tenho 51. Esse filho de 27 anos vai me dar a alegria, né, pela sua norinha, de ser avô. Em março do ano que vem chega a minha primeira netinha e vou ser vovô. Né? Pensa em alguém babão, você é vovô. Mas o meu filho hoje tem 27 anos. Ele, alguns anos atrás, ele resolveu passar para a gastronomia, a trabalhar com gastronomia. Aqui em Curitiba fez alguns cursos, trabalhou em alguns restaurantes e surgiu uma oportunidade e ele foi para a França. Ele ficou 3 anos na França, já está de volta em Curitiba. E eu fui visitá-lo. Fui passar um período lá com ele, a minha esposa não fui sozinho até para viver como francês. Né? Ele morava em Bordeaux, no interior da França, uma cidade maravilhosa. E aí lá, convivendo com os franceses, indo no mercado, fazendo as coisas, pude observar um comportamento que já tinha ouvido falar, mas que nunca levei tanto a sério. Mas o francês, na grande maioria das vezes, ele vai no mercado todo dia. E ele compra o que ele vai comer. Então ele vai comprar 2 tomates, ele vai comprar lá meia cenoura, estou exagerando, né? Meia cenoura, ele vai comprar um pão. Por quê, gente? Não tem desperdício. Você vai no mercado, não tem aquela história de colocar as frutas, os legumes, nada nos saquinhos, é tudo no carrinho. E você leve o teu. Se você não levar o teu, você vai ter que comprar sacolas para levar para a tua casa.
O consumo da água, algumas vezes a gente diz assim que o europeu não tem hábitos tão higiênicos assim, né? Porque não toma tanto banho que nem nós latinos, né? Mas será que eles desenvolveram esse hábito, essa relação com a água? Porque se você está na casa de um francês e vai tomar banho, passou lá de 3, 4 minutinhos no banheiro, está batendo na porta. Né? Essa história de 2 banhos por dia não existe. Né? Mas por quê? Então, algumas vezes nós fazemos algumas avaliações, né, analisando um contexto sem olhar o outro contexto. Mas isso lá é uma previdência. Por quê? Previdência, não minha, previdência. Por quê? Porque já faltou. E será que nós vamos ter que passar pela falta para podermos valorizar os recursos que nos são oferecidos? Estou citando o exemplo da natureza, da água. Quantos outros recursos nos são oferecidos e nós somos imprevidentes? A nossa saúde. Será que nós cuidamos da nossa saúde como poderíamos, para não dizer como deveríamos? E vários outros aspectos. É esse contexto que Kardec está nos oferecendo. Porque muitas das aflições, elas acontecem pela nossa imprevidência. Nós agimos de maneira imprevidente, nós acabamos desrespeitando ou não valorizando determinados recursos que nos são oferecidos, e é ali na frente, a gente, pela ausência, pelo mau uso, a aflição vai vir. Quando nós vivemos o período de falta de água, alguém já ficou sem água 2 dias em casa? Sim. Difícil, né? Até sem luz a gente fica, mas sem água é difícil. Extremamente difícil. Por que não dar um cuidado maior, né? E esse não é um papel do nosso vizinho, não é um papel do governo, não é um papel do prefeito, é individual de cada um de nós. É a consciência nossa que precisa ser modificada. Kardec vai oferecer outras reflexões com relação ao orgulho. Essa nossa mania de achar que nós somos melhores do que o outro, de que os nossos problemas são maiores do que o outro, de que quando acontece alguma coisa comigo, e é a mesma que aconteceu com o meu vizinho, mas comigo eu sempre tenho uma justificativa, sempre tenho um porquê. Se eu estou passando um problema com o meu filho, que por exemplo acabou se envolvendo com droga, e o filho da vizinha também tem, o meu está passando porque más companhias o levaram, ou da vizinha porque ele é sem vergonha mesmo, porque não tem educação. Então esse aspecto do orgulho é muito forte dentro de nós, e nós às vezes acabamos por entender e olhar as questões nossas de uma maneira diferente, com um óculos diferente, e isso leva à aflição. Isso leva algumas vezes a nós fecharmos os nossos olhos para compreender maior o contexto em qual nós estamos inseridos. E a ambição, infelizmente hoje, no mundo materialista, no mundo onde nós somos impulsionados pelo consumismo, a ambição move muitos de nós. A ambição, até certo ponto, ela é extremamente importante, porque a ambição nos leva a ter alguns objetivos, e todos nós precisamos ter objetivos, precisamos ter ideal. O problema é quando essa ambição é muito grande. Eu não tenho carro, daí eu já custei o carro, aquele carro não serve mais, agora eu preciso de um outro, eu preciso disso, e aí um trabalho já não dá, eu preciso de 2, aí eu já não tenho tempo mais de cuidar da minha família, aí eu preciso estudar, e quando eu vou vendo, o tempo passou, e pode ser que eu criei um monte de aflição. Kardec complementa dizendo que o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Isso está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Bem, feito esse pequeno preâmbulo, nós estamos aqui falando de aflições. E eu não estou obsediado, não estou louco, vocês não precisam me internar, mas nós vamos hoje aprender regras infalíveis de como ficar doente. Isso mesmo, vocês vão sair daqui sabendo como adoecer. Mas essas regras
não são nossas. São da benfeitora Joana de Ângeles. Joana oferecendo a nós regras infalíveis de adoecermos. Vamos lá? Primeira delas, descuide-se do corpo. Cuidar do corpo para quê? Eu trabalho o dia inteiro. Chego em casa cansado, não tenho tempo, não. Quero mais é me jogar lá no sofá, assistir televisão. Para que cuidar do corpo? Não. Quer saber? Vou passar o final de semana inteiro aí, vou na balada na sexta, vou na balada no sábado, não vou dormir. Né? Vou submeter o meu corpo a exercícios ou a processos, né, que vão gerar problema amanhã. Alimentação em excesso, falta de alimentação. Não deu tempo de almoçar, minha vida é muito corrida. Não dá, eu não tenho tempo, tenho que comer um lanche ali rapidinho e engulo aquela alimentação. Descuidar do corpo adoece, gera doenças, geram aflições. Quantos são hoje os problemas que são ocasionados no nosso organismo físico e tem produção no nosso comportamento? Lembram da fala de Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo? O proceder nosso. E aí muitas vezes até algumas, né, motivados pela juventude, pela mocidade, que é o meu caso, né? Agora que estou participando do grupo. Não, tudo pode, tudo dá, não tem problema, vai. E aí com a idade vai chegando e nós não podemos esquecer de que hoje nós vivemos muito mais do que há 30, 40 anos atrás. A expectativa de vida de todos nós aqui é bem longínqua. Eu brinco lá com a minha família para deixar eles bem assim preocupados que eu vou até os 110. Eles precisam resgatar muito. Né? Aí se eu não cuidar do corpo, vai começar a aparecer problema no meu joelho, vai começar a aparecer, né, problema na coluna e por aí vai. Então descuidar desse instrumento maravilhoso que nos foi concedido adoece. O segundo conselho, né, a orientação da Joana é: desista da luta. O mundo está perdido. Não. Lutar, não adianta eu fazer a minha parte. É só corrupção, é só, né, escândalos para tudo quanto é lado. Não. Quer saber? Entreguei os bets, né, como a gente falava quando era criança. Não vou mais lutar. E aí, desistir da luta, alimentar o pessimismo. Não, sabe? Não dá mais para confiar nas pessoas. Será, gente? Quem está no comando do nosso planeta? É o Mestre Jesus. Estaria um mundo conduzido por Jesus perdido? Desistir da luta também adoece, traz doença. Procure fazer o que lhe desagrada. Fazer aquilo que a gente não gosta adoece também. Gera aflição. A grande questão aqui é que na grande maioria das vezes, tudo aquilo que nós fazemos, nós não gostamos. A grande maioria das coisas. Eu só vou cozinhar porque eu tenho que comer. Eu tenho que limpar a casa, eu tenho que trabalhar. Chega domingo à noite, 8 horas, 9 horas, você olha no relógio e fala: meu Deus do céu, amanhã eu tenho que trabalhar. Aguentar aquele chefe, aguentar aqueles colegas de trabalho. E aí o que eu estou fazendo comigo mesmo? Eu estou me sabotando. Eu estou me envolvendo numa onda de energias negativas que vão produzir aflições em mim. Porque daí eu já saio de casa irritado na segunda, porque tem que trabalhar, daí alguém pisou no meu carro. Vou produzir doenças. A quarta, olha só como a Joana é, né, pesada. Guarde ressentimento ao máximo. Eu perdoar? Jamais. Mas não vou perdoar nunca. Você não sabe o que fulano Beltrano me fez. Não perdoo. Essa aqui até tudo bem, eu posso dar lá vou desculpar, mas não vou perdoar não. Pisou no meu calo,
agora, né, vai ver o que é bom para a tosse. E aí, nesse guardar ressentimento, né, quem está adoecendo somos nós. Quantos são hoje, não é nem doutrina espírita, quantos são hoje os casos de enfermidades produzidas pelo nosso comportamento, pelo nosso aspecto emocional? Quantas doenças psicossomáticas, quantos tumores, quantas gastrites, por nós alimentarmos, né, esses sentimentos, esses ressentimentos. Construa ideias perturbadoras e concentre-se nelas e mantenha-se fixo a maior parte do tempo, senão todo o tempo. Não vai dar certo. Não porque eu vou sair daqui agora, vou ser assaltado ali, porque está uma onda, eu não vou ter que trancar as portas de casa, porque se eu ficar em casa alguém vai me assaltar, se eu sair o meu filho, e por aí vai. De novo, se apegar à questão do pessimismo. E aqui, gente, um parênteses. Nós, infelizmente, né, a nossa mídia, de maneira geral, né, o que mais ela publica são aspectos que podem nos levar ao desenvolvimento da construção dessas ideias perturbadoras. Nós não podemos nos alienar das questões do mundo, mas também nós não podemos deixar com que somente essas questões nos alcancem e interfiram na forma de viver. Não sei se vai dar tempo, mas depois eu queria trazer um aspecto para a gente refletir acerca sobre justiça de Deus. Então vamos lá. Então, construir ideias perturbadoras, alimentar, né, esse negativismo também produz doenças. A sexta sugestão de Joana é: isole-se. Não gosto de ninguém. As pessoas não gostam de mim, ninguém me entende. Quer saber? Eu gosto de ficar sozinha lá na minha casa, aí ninguém está me perturbando, eu faço as coisas do meu jeito, as coisas funcionam do jeito que eu quero. Porque eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, eu vou ficar isolado. O isolamento produz doença também. Quando esse sentimento de querer ficar isolado começar a tomar uma proporção muito forte, é hora de procurar recurso psicológico, médico, religioso, espiritual, porque não é normal e vai produzir doenças. O próximo item nós não fazemos. A culpa de tudo quanto lhe acontece é dos outros. Eu não sou feliz por causa da minha esposa, por causa do meu marido, do meu filho, do meu sogro, da sogra, do papagaio, do vizinho. As coisas não dão certo. Mas também, se fosse mais tolerante comigo, mas se o meu chefe não pegasse tanto no pé, mas se eu tivesse mais recursos lá no banco, não tivesse tanta conta para pagar, mas sempre é os outros. Então a gente atribuir responsabilidade sobre as nossas questões por os outros também adoece. É fonte de muitas doenças, de muitas distonias, principalmente aquelas distonias do comportamento. Oitavo, olha como a Joana é danada, né? Dissimule seus sentimentos, seja falso. Sabe, assim, aquela pessoa que você detesta, que você não suporta, aí ela se encontra, oi, tudo bem? Quanto tempo eu não te vejo? Até o Divaldo fala, né, que essa questão, né, no movimento espírita às vezes é muito comum, né, porque as pessoas se detestam fraternalmente. Porque dentro da casa espírita eu não posso chegar e dizer assim: olha, eu te odeio. Então só que o que acontece, né? Terminou aqui a reunião, ali fora separam-se os grupinhos. Mas se viu, fulano hoje estava insuportável, né? Que arrogância! O que a Joana está nos oferecendo aqui é que, claro, nós não podemos ser verdadeiros ao ponto de provocar um desrespeito ao outro. Mas se eu tenho uma dificuldade com alguém, por que não chegar a esse alguém e falar: olha, desculpa, mas eu não consigo ainda conviver com você de uma forma harmoniosa. Tem alguma coisa em você que provoca uma mudança no meu estado. Por que não ser
sinceros. E nós não fazemos isso porque se fizer, imagine que vão falar de mim. E aí nós vamos dissimulando os nossos sentimentos. Só que isso, essa dissimulação, ela vai criando, né, um agastamento. Algumas vezes produz doença, outras vezes antes da doença produz uma dissensão, porque nós vamos chegando num ponto em que não dá mais para aguentar e daí nós fazemos bobagem. Aí nós nos perdemos. Isso sem contar os parentes, né? Quando chega em casa assim, que você não suporta, seja bem-vindo. Aí ele vai embora, a gente passa... Vai ficar quantos dias? Vai ficar quantos dias? Aí ele vai embora, nós ficamos a semana inteira falando da visita dele. E pensando naquilo. Produzindo doença, gente. Produzindo doença. A nona sugestão da Joana é: evite o bom humor. Tem coisa mais irritante do que gente bem-humorada? Sabe aquele indivíduo que acorda 6 horas da manhã, menos 2 graus, chovendo, aí você pergunta para ele: como é que está o dia? Tá lindo, tá maravilhoso. Aquela pessoa que já acorda de manhã cantando, feliz, sorrindo. Tem coisa mais irritante do que isso? O bom é a gente acordar, olhar para o nosso companheiro: não fala comigo. Ó, comigo é só depois de 2 horas. A gente se orgulha de ser mal-humorado. A gente se orgulha de acordar assim. Nasceu em Curitiba? Nasci em Curitiba. Curitiba é tudo fechado. E por aí vai. Os outros? E aí nós, né, vamos nos perdendo nessa questão do mau humor. E para quem é mal-humorado, realmente irrita quando você vê alguém lá todo feliz, todo sorridente, entra no elevador, né? Ela fala: bom dia! Só se for para você. Como é bom, né, nós podermos, né, expressar esse sentimento de alegria. Por mais dificuldades que nós possamos ter, e quem de nós não tem dificuldades? Mas para nós espíritas é mais fácil lidar com essas questões, porque nós sabemos por que determinadas aflições, nós sabemos por que vivenciamos esta ou aquela situação. E nós também temos consciência, ou podemos ter consciência, de que os nossos atos geram efeitos. Não existe efeito sem causa. E aí nós vamos compreender melhor, né, Jesus quando ele nos diz: a cada um de acordo com as suas obras. E por último, a 10ª sugestão da nossa veneranda Joana de Ângeles é: se você quer adoecer, quer ficar doente, mantenha os 9 itens inalterados. Se possível, coloca lá na porta da geladeira todos eles, né, e vai ticando: ó, esse aqui já fiz hoje, esse já fiz hoje, porque vai adoecer. Vai ter aflição. É claro que a proposta da Joana não é, né, nos ensinarmos a adoecer. É claro que a proposta dela é nos levar à reflexão aquilo ou dos nossos comportamentos no dia a dia, da maneira como nós lidamos com as nossas questões, da maneira como nós lidamos, né, com as nossas relações. Dificuldade existe para todos nós. Os problemas vão estar inerentes, né, a qualquer atividade a que nós estejamos vinculados. O grande desafio e o grande convite que a doutrina espírita nos faz é usar um óculos diferente para enxergar essas dificuldades. É de repente da frente de uma dificuldade, eu não encarar como tal. Porque se eu olhar para um problema entendendo que é um problema, pronto, já piorou. Piorou. Se eu olhar para o problema entendendo que, puxa, tudo bem, é amargo, é difícil, mas aquele problema, ele está ali para me fortalecer. Aquela dificuldade surgiu na minha vida com o propósito de me tornar melhor, me tornar mais forte, fica mais fácil de eu enfrentar todos esses desafios. O que eu queria
propor para a nossa reflexão com relação às aflições, e justamente a forma de nós encararmos a vida é uma seguinte questão. Isso vai ficar para o fórum de cada um trazer as suas reflexões à luz do ensino espírita. Digamos que daqui a exatos 30 segundos eu seja acometido de um AVC. Bem, duas possibilidades, né? Se vocês estão são caridosos ou estão gostando da nossa conversa, vocês vão chamar um SEAT. Se não, já me jogo na grama e eu vou desencarnar ali mesmo. Mas digamos que vocês são caridosos e vão chamar um SEAT e eu vou ser levado para um hospital. Qual hospital próximo aqui? Cajuru. Vou lá para o Cajuru. Aí chego no Cajuru e sou colocado numa maca. Quem tem AVC, né, se tiver algum médico pode nos ajudar. O AVC, quanto mais rápido for o atendimento, maiores são as chances de não ficar sequelas e até de evitar o óbito. Mas digamos que eu sou colocado em uma maca e fico lá. E passa uma, passa duas, passa 3, passa 4 horas, não tem atendimento porque não tem médico. E eu desencarno. A pergunta é, se tivesse médico, eu não desencarnaria? Para pensar. Para pensar. Porque se a gente... Por isso que é importante a gente retomar o aspecto do ensino espírita para a gente fazer as nossas reflexões. Porque se eu pensar, num primeiro momento assim, de que se tivesse médico eu não desencarnaria, Deus é justo? Deus está colocando a minha vida na mão de um diretor do hospital lá? Deus é justo? Se tivesse médico eu poderia viver mais 10, 15 anos para a gente pensar. Né? A doutrina espírita nos oferece justamente a possibilidade de nós entendermos um Deus de amor, de bondade e de justiça. Lá no livro Céu e Inferno nós vamos encontrar algumas referências que nos dizem que ninguém expia, ninguém sofre por problemas e equívocos dos outros. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar que o escândalo é necessário. Aí daquele que for um instrumento do escândalo, mas ele é necessário. Com a doutrina espírita nós vamos entender que se a injustiça existe, injustiçado não. Porque se houver injustiçado, Deus não é justo. Então esta é uma reflexão bastante importante e ela é de foro íntimo para nós fazermos, de novo, à luz do ensino espírita, para que em nós fortalecendo esse sentimento de que nada, absolutamente nada, me acontece que não seja necessário, exceto quando eu não procuro. Se eu pegar, digamos, eu não tenho mais carro, né? Mas se eu pegasse meu carro aqui, voltasse para minha casa e não parasse em nenhum sinal vermelho, o que Deus tem a ver com isso? Aí eu estou procurando a minha morte. Se eu saio daqui, vou parar em algum lugar e vou me perder nas drogas, uma overdose, vir a desencarnar, o que Deus tem a ver com isso? Agora, se eu levo a minha vida normal, procurando seguir os meus padrões, fazendo as coisas mais ou menos certas dentro daqueles conceitos, e me acontece alguma coisa, muito provavelmente aquele que aconteceu, nesse exemplo do hospital, foi só um instrumento. Alguém assistiu aqui o filme As Filhas de Chico? As filhas ou as mães? As mães. É só para ver se vocês estavam prestando atenção e se vocês tinham assistido o filme. Quem não viu, assista. Mas tem um episódio do hotel, né? Um menino de 5 anos que vem a desencarnar. E o desencarne dele se dá, só vou contar esse pedacinho, tá? Depois vocês vão ver o filme. Se dá por um ato de uma indisciplina da menina que cuida dele, que resolve pegar o hotel desautorizando, uma ordem dos pais, andar de bicicleta, sai andar de bicicleta, um cachorro avança na bicicleta, ele cai, bate a cabeça, tem um corte. 2 dias depois ele é levado ao hospital e vem a desencarnar.
A revolta do pai, principalmente em relação à jovem, está lá no filme. A mãe ainda consegue administrar melhor, mas aquele sentimento está presente e eles vão até Chico. Quando eles chegam no Chico, Chico está entrando, né, na casa espírita, ela está do lado de fora, ele dirige o olhar a ela, vai ao encontro da mãe, pega na mão dela e pergunta: você já agradeceu a sua empregada? Ela olha para Chico e fala: Chico, perdoar até eu perdoo, mas agradecer, não. Então agradeça. Estava programado a partida dele. Imagine se ele tivesse caído dos teus braços, como você estaria agora. Então, a empregada foi só um instrumento. Tudo em a nossa vida, a nossa existência enquanto encarnada, segue uma justiça que não erra, que não vacila. E se nós adquirirmos esse sentimento, essa verdade dentro de nós, nós vamos viver melhor. Nós vamos enfrentar as nossas questões com mais naturalidade. Eu vou vir aqui fazer essa conversa com vocês, né, sem medo nenhum. Se tiver um problema na rua, um assalto na rua e porventura uma bala me atingir, é porque era necessário desencarnar. Que bom que eu vou desencarnar trabalhando, tentando ser útil. Que bom! Que dádiva seria essa? E algumas vezes nós deixamos de fazer coisa por causa da violência, por causa disso. Nós vamos nos envolvendo nesse aspecto do medo que geram inúmeras aflições na nossa caminhada. Então, à luz do ensino espírita, as nossas aflições, a grande maioria delas, tem origem no nosso comportamento, na nossa forma de ver e de levar a nossa existência. E a beleza desta mesma doutrina espírita é que ela não está aqui para condenar absolutamente nada do passado. Nós somos seres em processo de aprendizado, seres em processo de evolução. À medida em que nós vamos entendendo, percebendo de uma maneira diferente, nós vamos modificando este ou aquele hábito. Vamos nos fortalecendo. Não é por outra razão que Kardec, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em combater as suas más tendências. Ele não está dizendo que você não possa mais ter más inclinações e más tendências. Ele não está dizendo que a gente não vá cometer equívoco ainda. É inerente ao nosso processo. Mas a partir do momento em que eu adquiro, que eu interiorizo, estas verdades, que eu interiorizo esse desejo da modificação, meu caminhar fica mais leve, mais suave na fala de Jesus. Esta é a proposta maior do Espiritismo. Esse é o maior convite, a transformação de nós mesmos, a forma como nós vamos lidar com as vicissitudes da vida, sejam elas quais forem. Se tiver que acontecer, porque estava previsto e é melhor. A doutrina nos consola, mas eu preciso interiorizar de novo. Eu preciso sair daquela posição contemplativa. Eu preciso sair daquela posição onde a doutrina ela se apresenta para nós, e falo por mim, como, puxa, consoladora, esclarece tanto para que ela passe a fazer parte integrante da minha vida. Para que eu possa avaliar cada atitude, cada comportamento. E aí me modificar. Porque daí as minhas aflições tendem a ser menores. E vão permanecer aquelas que são inerentes à nossa caminhada. Porque, como diz também no Evangelho, a dor bendita é a dor que depura. Agradeço mais uma vez a casa, o convite.